Nós temos vários telespectadores que participam com a gente. Eles mandam um WhatsApp no 31 98402 9756. 31 98402 9756. Ô telespectador, você diga o seguinte: eu estou errado quando eu olho para o pastor Maurílio, ele reformou agora, né, há pouco tempo. Fala assim, não, gente, vontade de ter sido eu que reformou. Pastor, isso é inveja? Como é que a gente define isso? Eu acho que é meio invejinha só. É meio... Mas como é que a gente trabalha essa questão, pastor Flavinho, pastor Maurílio? Quando a gente vê que alguém conquistou alguma coisa que a gente aspirava muito. Eu estou brincando, mas também não estou brincando. Dadas essas circunstâncias, por exemplo, econômicas atuais, em que a idade de aposentadoria está se estendendo, eu fico pensando, gente, o pastor Maurílio aposentou, está faltando um pouco para aposentar. Isso é inveja, mas pode ser uma inveja não pecaminosa? Como é que vocês entendem isso? Vamos lá, Flavinho. Então, essa linguagem inveja santa é muito nossa, né, do evangélico, que criou-se isso. Eu vejo uma diferença muito grande entre admiração e inveja. Inveja é inveja, admiração é admiração, né? Quando eu vejo assim, por exemplo, você citou um exemplo das pessoas da aposentadoria, eu vou me aposentar, eu acho que nem vou, né? Olha, com essa lei nova aí, meu filho, você agora, pode esperar muito, Flavinho. Exatamente. Então pode ser que a pessoa, ela diga, eu queria isso. Isso. Né? Pode não ser uma inveja, porque talvez dentro da inveja tenha alguns níveis, sim, ou até mesmo peculiaridades diferentes dentro da inveja, né? Porque a admiração, não, eu admiro algo, ou eu admiro alguém. No caso do tenente, do pastor Maurílio aqui, não, eu admiro que ele aposentou. Sim, né? E ele seguiu uma carreira que permitiu aposentar, né? Eu admiro a carreira dele e tudo. Que permite isso. Exatamente. Né? Então, quando as pessoas falam assim, não, eu queria, aí já é uma inveja mesmo, né? Eu percebo dessa forma. E como é que a gente trabalha isso? Até que ponto eu posso admirar, posso falar assim, pô, que legal. Vamos pensar, o Flavinho também é professor de educação física, né, Flavinho? Então, acontece muito com o físico isso. Sim, não parece, mas sou. Mas assim, acontece muito com o físico. Você vê o físico de uma pessoa, às vezes você vai na academia, vê, pô, eu queria estar com aquele barriga tanquinho. É barriga que tanquinho que fala? Tanquinho. Barriga de tanquinho. Queria estar com, sei lá, os tríceps, quadríceps, sei lá, aquele músculo tudo lá, igual aquela pessoa. Né? Até que ponto eu posso falar assim, ó, que legal aquilo, e até que ponto é negativo, no sentido assim, poxa, se eu não tiver isso, eu vou ser infeliz. Eu acho que o que está envolvido aí é o sentimento pejorativo. A admiração, ela tem um aspecto estético, filosófico, que eu contemplo alguma coisa, aquilo fala comigo, eu gosto, eu tenho um plano relacionado àquilo e eu passo a almejar, alcançar aquilo. A inveja, não. Se eu pudesse tomar na hora, eu tomaria. Então, ela sempre é destrutiva, ela sempre é possessiva, ela sempre é egoísta, sempre é baseada na minha vontade, naquilo que eu quero. É difícil até no cotidiano você saber se é inveja ou admiração, porque certas coisas... a gente vive uma sociedade capitalista que você tem tantos estímulos, né? Eu falei do físico, mas às vezes de carro. Às vezes você está dentro do busão lá, no MOV, tudo, aí passa uma pessoa com o carro, o vidro está fechado, aquele solão, o vidro fechado, você fala, não, deve estar com um ar-condicionado ali dentro, né? Aí você fica, ai, que vontade de ter aquilo. Para saber se é assim, que vontade de ter aquilo, isso é uma inveja, ou isso assim, que um dia eu posso ter, e se é uma coisa negativa, isso tem que me adoecer, no sentido assim, isso tem que gerar em mim uma... se eu não tiver, eu vou morrer, mais ou menos por aí. Eu vejo que a inveja é um sentimento malicioso. A Bíblia, quando cita sobre a inveja, sobre as obras da carne, você percebe que é algo que ela é um sentimento ruim, né? Como você citou aí, por exemplo, de uma pessoa que chegou na academia e você vê, porque tem pessoas que se tornam referência ou é algo, como se fosse um lugar ou uma forma que você queria alcançar. Isso, pô, eu gostaria. Quando eu for grande, quero ser igualzinho, assim, quando eu crescer, né? Mas daí eu desejar um sentimento ruim,
Não, se eu não for, eu quero ser igual a ele. Na verdade, eu que deveria estar com esse corpo, ou eu que deveria ter isso. Aí você parte do campo da inspiração da pessoa como referência para um campo, eu acho, malicioso, que envolve um sentimento, um sentimento ruim. E às vezes a pessoa que tem inveja, ela demonstra essa inveja. Eu estava até conversando com o Flavinho sobre isso, porque o que eu ouço de crítica, por exemplo, o Flavinho é pastor da Lagoinha Savassi, e eu vejo assim que são tantos os comentários com relação à Lagoinha Savassi, críticas, né? Comentários negativos. Às vezes eu acho, sabe, Flavinho e pastor Maurílio, que a inveja se manifesta às vezes pela crítica. Sabe aquela coisa assim? Eu não tenho coragem de ter um ministério desse tipo, de ser ousado. Aí o que eu faço? Eu critico. Porque tem gente que é assim, né? Sim, geralmente o crítico, o invejoso, ele é aquele que joga pedra. É. Ele tem uma expectativa de ter alguma coisa semelhante àquilo, mas ele é inseguro, talvez ele não tenha o preparo adequado para aquilo, e a arma que ele encontra é a crítica, e a crítica maliciosa. A gente vai ver no texto bíblico, eu pelo menos creio que a origem da inveja é com o próprio Satanás. No texto de Isaías, ele vai dizer que ele queria subir aos céus, ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus e ser semelhante a Deus. Então eu queria até que vocês... Pode falar, depois eu queria que você levantasse exemplos bíblicos além de Satanás, porque acho que tem vários. O interessante que eu vejo assim, que a maioria das pessoas que partilham desse sentimento invejoso ou de julgar, a maioria das vezes não conhece ou não sabe a história. Por exemplo, eu tenho inveja de alguém, eu olho só o estereótipo, eu olho aquele momento e eu não sei da história da pessoa para conquistar chegar aquilo. ali, para estar ali. Você citou o exemplo, por exemplo, da Lagoinha Savassi. Eu já recebi pessoas e no final do culto me procuraram pedindo perdão. Olha que legal. Sim, pastor, você não tem noção do quanto eu já falei mal, do quanto eu achei que era só entretenimento, que é um absurdo a Lagoinha, que tem uma igreja histórica, de valores, abrir dentro de uma antiga boate. E quando eu chego aqui, talvez é mais igreja do que muita igreja. A presença de Deus. A presença de Deus, a palavra sólida, o louvor, enfim. Então, a partir do momento que talvez você conhece, esse sentimento não encontra liberdade muitas vezes na vida de uma pessoa quando conhece a história ou presencia algo, porque a inveja ela está muito associada ao julgamento. Sim, claro. E às vezes o julgamento ele vem sem você saber da história como um todo, completa. Eu lembro de um ditado popular mais antigo, né? Os jovens às vezes não conhecem o ditado popular, mas é muito legal a sabedoria por trás do ditado, que é um ditado antigo. Ele diz assim: quem desdenha quer comprar. Já ouviram falar? Quem desfaz, na realidade, é quem deseja muito e por isso está desfazendo. Né? E nós temos um provérbio bíblico que fala que o comprador, quando vem comprar, desdenha. Depois que ele compra, ele se vangloria. Exatamente. Então tem uma fundamentação bíblica. A estratégia é essa. Agora, um fato interessante é que a inveja nem sempre ela demanda a necessidade dessa hierarquia. Eu tenho inveja, eu estou no móvel e tenho inveja de quem está num carro importado. Nós vamos ver, por exemplo, o exemplo bíblico de Saul e Davi. Saul tinha uma posição de ascendência sobre Davi. Davi era seu subordinado. No entanto, a admiração das mulheres de Israel fez com que Saul tivesse inveja de Davi. Então, nesse ponto, até esse exemplo me vem ao coração assim, que a inveja, pastor Cássio, está muito associada à motivação do coração. Né? A maioria, ou se a gente não pode falar todos, quando tem esse sentimento de inveja, você percebe assim, a motivação completamente errada. Porque quando a motivação está correta, permeia muito mais no campo da admiração, né? Que bênção, que bom que fulano conquistou. Que coisa maravilhosa ver as pessoas conquistar algo. Eu aplaudi a pessoa que está, ainda que a pessoa queria ter, mas ela se alegra em ver a pessoa. Por quê? Porque a motivação dela está correta, ela sabe que o que Deus tem para ela é diferente da do outro, que é um sentimento também que a gente pode conversar sobre, que é o tal da comparação. A inveja também está muito associada à comparação,
né? Eu comparo demais, então eu quero do outro e não entendo o que Deus tem para mim, ou eu não me satisfaço, eu não sou contente com o que eu tenho. Tem gente que tem inveja até da família do outro, Tem, né, pastor Maurílio certeza. e Flavinho? Que fala assim, não, eu queria... Não, tem muito adolescente que faz, eu queria ter o pai e a mãe do outro e tudo mais, mas você falou também de conhecer, né? Porque uma coisa é conhecer nos eventos, né? Outra coisa é conviver, né? Depois que amadurece, muda. A nossa sociedade hoje de comunicação, de redes sociais, ela favorece bastante a instigação da inveja também. Perfeito. Então, às vezes eu tenho amigos que estão em situação difícil em determinada área e eu posto eventos, coisas, sucessos pessoais meus naquela determinada área. Então eu acho que hoje a gente tem que vigiar um pouco mais nesse sentido, de ser misericordioso com quem está passando por uma situação adversa e evitar naquele momento, né? O Leandro Carnal, ele diz que a gente sabe se tem amigo é no sucesso, não é na tristeza, porque na tristeza todos são solidários. Então, às vezes, você vai postar coisas pessoais suas e você vai acabar estimulando a inveja das pessoas. Não, fala a verdade, às vezes dá até agonia mesmo. Você está lá, desempregado, aí seu amigo vai posta lá na Europa, lá na frente da Torre Eiffel, lá na neve, você fala, gente, eu tô desempregado. É difícil, né? Porque a rede social, tudo é lindo, né? E ela transmite algo que muitas vezes não é. Por exemplo, você citou, você está em um evento, você tem uma premiação na sua área e aí você coloca. Sim. Né? Mas pela rede social não vê tantos sacrifícios, o preço que você pagou. Talvez vai ver uma premiação sua, por exemplo, dentro da própria polícia. Mas não sabe, porque você não postou aqueles momentos onde você ralou bastante. O Cássio vibrou aí com a minha aposentadoria, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Exatamente. Não foi na polícia. Então, assim, teve um longo percurso até chegar aqui. E outra coisa também, rede social, foi bom vocês terem levantado isso, ninguém posta na rede social, bom, eu tô exagerando a linguagem, né? Alguns postam, mas a maioria não posta em sucesso na rede social. Né? Não posta as derrotas. Foto, gente, é muito engraçado. Eu, às vezes, estou na rede social lá, aí chega uma mensagem, eu olho na foto, quem é essa pessoa? Eu tenho que clicar e procurar, é fulana, porque foto de rede social, não é? Do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, às vezes, assim, são indecifráveis. Aí você fica, gente, é o fulano. Porque a gente posta aquela que a gente está bonito. Ou que a gente acha que a gente está bonito, né? Porque a rede social você quer expor uma imagem, né, para que as pessoas criem um conceito de você mesmo. E mais você pontuou algo muito interessante, porque de fato isso acaba instigando a inveja, né, das pessoas. Perfeito. Bom, nossas mensagens estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, está bombando aqui. Muito obrigado ao Lucas Gabriel, da Igreja Recomeçar, lá de Contagem, né, que já mandou sua mensagem. E antes de ler a mensagem do Lucas, vamos ouvir uma mensagem que vem das ruas, uma pergunta que vem das ruas, depois eu leio sua mensagem. Tá, Lucas? Vamos lá, a mensagem das ruas. Débora, de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber como que a gente pode diferenciar a inveja de ciúmes. Oba, essa aí... Sabe que as pessoas confundem muito ciúme com inveja como se fossem sinônimos. E são sentimentos diferentes, né? Sim, algumas traduções bíblicas, inclusive, usam o ciúme como se fosse inveja. Há essa disparidade aí. Mas o ciúme é um excesso de zelo por alguma coisa que é minha, que eu tenho, né? Um relacionamento que eu tenho com uma pessoa. Já a inveja, ela é depreciativa. Esse desejo que é do outro. Eu desejo que é contrário. No ciúme, eu não quero que o outro tenha o que eu tenho. Perfeito. A inveja, eu quero ter o do outro que eu não tenho. Pensando naqueles pecados capitais que a Igreja Romana sempre pregou, eu estava até conversando com vocês, que a gente fez uma série, o ciúme tem muito mais a ver com a avareza do que com inveja. Porque o avarento, ele quer para si. O que é o ciúme? Eu quero tudo para mim. Então eu quero, a minha esposa é só minha, a igreja é só minha, é meu. A inveja eu quero o que é do outro, né? Exatamente. Embora as pessoas confundam, né, os sentimentos. O Lucas, lá de Contagem, da Igreja Recomeçar, pergunta o seguinte: o que fazer quando você sabe que alguém está com inveja de você? Fico pensando, Flavinho, você está lá, outro dia, foi ano passado, eu estava sábado à noite em casa, aí vendo a Rede Super e vi uma mensagem que você começou com um vídeo, né? A igreja lotada! Você começou com um vídeo, depois você pegou aquele vídeo e fez a mensagem em cima, um vídeo curtinho. Né? Eu fico pensando, gente, né, Flavinho jovem, né, que está à frente
ele é pastor da igreja da Savassi, mas estava pregando na sede. Rapaz, deve ter muita gente que fala assim, pô, por que não sou eu que estou ali? E o que fazer quando tem inveja? A gente se depara com muitas pessoas que percebem. Acho que o pecado, a inveja, sempre é jogada à luz. E você consegue perceber uma pessoa, pelas suas motivações, como eu disse, que vivem esse sentimento de querer o que é seu. Então, as próprias... a pessoa manifesta isso nas suas palavras, nas suas ações. Seus olhares. Aí, às vezes, chega por um outro, fulano fez um comentário sobre você, aí você começa a perceber que é inveja. Mas isso é uma realidade, né? Cada pessoa, ela tem a sua dificuldade e Deus está trabalhando no processo. Você acha que isso te atinge? Não me atinge. Você já viu que tem uns adesivos que são assim, sai fora, olho gordo? Esses adesivos estão dizendo o quê? Assim, vem com inveja pro meu lado. Eu confesso assim, que eu já fui muito preocupado com a opinião do outro. Né? Não no sentido de glória, mas no sentido de que eu quero ser um exemplo para todos, porque esse não me vê, né? Mas aí você percebe que Satanás também, quando ele encontra essa brecha no coração das pessoas, de comparar, porque igual você citou um exemplo, às vezes vê você no altar, mas não sabe da história, de como você começou, de qual foi a sua jornada de igreja, de limpar o chão, de ser servo, de ralar, de colocar tudo que você tinha, a motivação correta, de abrir mão de uma carreira fora, enfim, Deus, ele faz conforme a vontade dele. Eu vou chamar mais uma pergunta que vem das ruas, eu pedi pastor Maurílio e pastor Flavinho para responderem depois do intervalo, tá joia? Vamos lá, mais uma pergunta. Meu nome é Thaís, eu sou de Ibirité, gostaria de fazer uma pergunta. Como que eu sei o que eu sinto por uma pessoa, inveja ou admiração? Boa, Thaís. Então, qual que é o critério? Como é que eu vou saber se o que eu estou sentindo por alguém que conquistou alguma coisa ou tem alguma coisa, eu estou admirando a conquista dela ou eu estou invejando? Vocês respondem depois do intervalo, tá? Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, hoje conversando com o pastor Flavinho e o pastor Maurílio sobre inveja. Qual que é a diferença de inveja para admiração? Inclusive, veio uma pergunta das ruas, nós estamos aqui trazendo perguntas das ruas e também perguntas que vêm pelo WhatsApp, que é o 31 98402 9756. E lembrando você que você tem que nos seguir pelo Instagram. Vanessa Nício, por favor. Pois não? Você que gosta tanto do Instagram, você que é uma das maiores figuras do Instagram dessa nação. Qual que é o Instagram do Bate-Papo, filho? @Bate-Papo Super. Beleza, o que tem lá mesmo? Várias fotos dos bastidores, sobre os temas também que a gente vai abordar naquele dia, trechos do programa. Ô, Vanessa, tem que aparecer nas fotos também, você é bonita, filha. Obrigada. Quando você era repórter, você aparecia. Agora que você tá aí, chefe, é quase dona da Rede Super agora, Vanessa. Agora? Ô, Vanessa, Sim. solta pra gente a pergunta para os pastores responderem. Vamos lá. Agora. Meu nome é Thaís, eu sou de Ibirité, gostaria de fazer uma pergunta. Como que eu sei o que eu sinto por uma pessoa, inveja ou admiração? Boa pergunta. Passou agora mesmo no comercial a Ana Paula Valadão, né? Eu sei de muitas pessoas assim que admiram muito a Ana Paula. Mas algumas pessoas admiram demais a Ana Paula. Tem gente que começa a falar igual a Ana Paula, começa, a cantar, a vestir e tudo mais. Será que isso é uma maneira de perceber que essa pessoa já está deixando de admirar, começando a ficar com inveja ou não? Não, eu acho que é um extremo da admiração. Às vezes caminha até para ser uma idolatria uma pessoa. Mas, respondendo a pergunta dela, o que eu acho que diferencia inveja de admiração é a motivação do coração. Então vamos citar, por exemplo, um caso bíblico, Eliseu e Elias. Sim. Eliseu queria ter uma porção dobrada do espírito de Elias, mas sem que aquilo prejudicasse Elias. Ele esperou o momento certo. Então ele admirava o ministério de Elias. Já vamos ver outros casos bíblicos, por exemplo, Caim e Abel, que Caim matou Abel porque queria aquela aceitação que Abel tinha diante de Deus. Então, sempre a inveja, ela é destrutiva. E a admiração, às vezes, é o caso que o Flavinho falou, é um exemplo
é uma pessoa que é um referencial para mim. Então eu acho que a principal motivação, a principal diferença é a motivação. Por exemplo, aquele caso dos discípulos lá, lembra que teve com Jesus? Que falou, por que não posso ficar lá do lado de Jesus e tudo? Isso aí é mais para inveja, né? Por que ele estava mais próximo de alguns e não de outros? Aí quem estava desejando estava com inveja. Eu percebo que a inveja, ela sempre vai estar associada a eu querer o lugar do outro. Como você disse, eu queria o lugar do lado. Isso. Né? A admiração, ela não, como é que eu posso dizer? Você não deseja o lugar, você admira o fato da pessoa estar naquele lugar. Você não deseja o lugar dela. Você não deseja o lugar dela. E você sabe, né? Até segundo a pergunta dela, a gente sabe quando o nosso coração, a gente sabe quando a gente saiu do campo da admiração e entrou no campo da inveja. Nós sabemos. Talvez as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem perceber, porque às vezes é muito mais interior. Mas eu sei quando eu estou com inveja de uma pessoa e quando no fundo eu sei. Agora, voltando à questão de provocar inveja, o pastor Maurílio comentou um negócio de rede social. Às vezes a gente provoca inveja. Eu acho que às vezes, sabe, é uma certa maldade. Tem as pessoas que sabem que se eu postar essa foto aqui, não, o pessoal vai ficar doido. Não vai tem isso. Muita curtida. Inclusive, você tinham feito uma pergunta do que eu faço quando sei que uma pessoa está com inveja. Se a pessoa tem uma inveja de mim, por eu estar fazendo a obra do Senhor, por eu estar numa posição de destaque em função do reino de Deus, eu creio que eu tenho que ser indiferente a essa pessoa. Paciência, né? Agora, vamos pensar no que o apóstolo Paulo diz. Se por causa do fraco eu puder abrir mão da minha liberdade para que ele não venha a ser destruído, então eu posso fazer. No caso das redes sociais, se eu tenho um irmão em dificuldade, eu posso evitar de postar determinadas coisas que vai estimular, ser mais discreto. Eu gosto demais de rede social, porque acho que vocês já viram essas postagens. Gente brincalhona faz muito isso, né? Às vezes tem uma Ferrari, uma Mercedes na rua, aí a pessoa chega e pede para tirar uma foto, né? Aí que ela posta embaixo. Queria tirar foto com minha mais nova conquista. Aí, com a Ferrari do lado, assim, meu tênis novo. Eu tirei foto com um Camaro dourado lá no Espírito Santo, mas ninguém gostou. Horrível. Só que não era seu, não, né? Não era meu, não. Pastor Flavinho, mensagem chegando pro senhor aqui, vamos lá. É engraçado chamar pastor Flavinho de senhor. Não. Vamos tentar para ser meu filho, vou chamar de senhor. Mas vamos lá. Quem manda é o Rodrigo Chox, de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Conhece Anastácio? Mato Grosso do Sul, estado lindo, maravilhoso, oeste do Brasil ali. Grande abraço para vocês, especial para o pastor Flavinho. Eu conheci o pastor Flavinho na Lagoinha e tenho muita admiração por ele. E as manifestações dele me inspiram muito. É admiração, viu, pastor? Não é inveja. Quem mandou foi o Rodrigo, viu, pastor? Rodrigo, um abraço, Rodrigo. Deus te abençoe. E a coisa engraçada, né, pastor Flavinho? Porque o Rodrigo teve bom humor de brincar, de admirar, né? Isso, quem está em posição de frente, às vezes acontece isso. Está lidando com muitas pessoas e às vezes não sabe o nome da pessoa, né? Mas sente carinho. Sim. Administrar isso não é fácil, né, rapaz? Não é fácil, mas assim, até trazendo um pouco do que o pastor disse, a gente, por estarmos à frente de alguns trabalhos e Deus ter nos confiado ser exemplos diante de pessoas, tá muito assim, o cuidado que a gente tem que tomar de gerar admiração ou de gerar a própria inveja. Tem coisa que a gente precisa evitar. Por exemplo, eu já conheci alguns países fora que eu fui e não postei nada. Eu já sabe. Nada. Uhum. Uma vez eu ganhei uma passagem de uma pessoa que trabalha na Azul para ir para os Estados Unidos. Obrigado, Azul, pelo patrocínio do nosso programa. Mereço outra passagem. E fui para Miami na época. E a minha irmã, né, brincalhona, falou assim, não é possível que você não postou uma foto até agora. Né? Uhum. Aí eu falei assim, não posso, pra que não vai ajudar, evitar? Eu prefiro evitar, né? Porque a pessoa não sabe o contexto que você está, não sabe que você ganhou a passagem, não sabe que você foi lá para um determinado assunto para tratar, né? Então, assim, a gente está muito associado, ou você inspira admiração,
ou você também pode ser pedra de tropeço para que o outro esteja inveja. Você falou de Miami, até engraçado, né? Que está começando Lagoinha em Miami, não sei se é em Orlando, Miami. É Miami. Eu fico brincando, que às vezes passa assim, eu falo assim, eu estou sentindo chamado para ir para Miami. Mas é interessante porque isso acontece. Às vezes faz divulgação de um ministério no exterior, muitas pessoas ficam assim, por que não sou eu? Aí já é inveja, concorda? Sim. Aí já é inveja. Se eu fico assim, por que não sou eu? Por que foi fulano que foi indicado? Exatamente. Aí é inveja. Ela fala assim, que bênção. Que bênção, glória que a Deus, bom, a gente está alcançando mais um país. Né? Mas é aquilo que a gente falou aqui, o lugar do outro. Eu quero estar no lugar do outro. Né? O que o Flavinho falou, Tiago respalda. Porque ele diz que todo pecado é gerado pela concupiscência, é o desejo, é a vontade de ter aquilo que não é meu. Pastor Maurício, olha que legal que o Ademar Filgueira, lá de Mineiros, sul de Goiás, mandou aqui. Grande abraço, Ademar. Ele tenta fazer um resumo que eu achei até interessante aqui, de forma sintética. Podemos afirmar, então, que inveja é um sentimento regado de cobiça e adubado com egoísmo? Eu achei legal isso aqui. Sem dúvida. Cobiça e egoísmo, Perfeita a colocação filosófica, literária dele. Inclusive, então, a inveja está nos 10 mandamentos, se você pensar. Porque, né? Quando você, cobiça, né? Próximo. A inveja tem a ver com cobiça. Querer o que é do outro. A mulher do próximo, o carro do próximo, os bens do próximo. O carro não, porque na época não chegava mais. Os bens do próximo, né? A propriedade. E é engraçado, eu não sei se o Flavinho tem essa observação também, a questão de gênero. Eu, por exemplo, percebo muito mais forte a questão da inveja nas mulheres do que nos homens. Claro, isso é uma realidade da minha comunidade. Então, eu não sei se há estudos, se há estatísticas. Na roupa da outra, você diz? As mulheres reparam tudo que uma mulher tem. Então, uma mulher não se veste para um homem, ela se veste para outras mulheres. Eu já ouvi dizer talvez isso. Pelo fato de ser mais comparativa, né? E também porque... Você é mais sentimental. Tem 10 mulheres para cada homem no mundo, né? Então vai ter mais nas mulheres mesmo. Mas isso é interessante, né? Porque essa questão é muito, muito difícil. Porque quando você vê a prosperidade do outro, quando você vê a pessoa vencendo ou tendo uma roupa bonita, aquela coisa assim, meu Deus, sabe? É difícil, né? Você ficar assim, que bom que ele tá e que, né? E você tá bem que eu não tô, né? Realmente é puxado isso. Mensagem chegando de Nova Friburgo, quem manda é o Itamar. Estou mandando um abraço para vocês, que Deus abençoe esse programa. Oi, Itamar, muito obrigado. Ele mandou no 984029756, muitas mensagens chegando. Quem mais manda aqui? Deixa eu ver. A Genine, Genine, meu nome é Genine. Será que inveja e cobiça são sinônimos? O que vocês acham? Acabamos de comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que está muito associado, né? O querer o do outro, o cobiço do outro. E eu acho que a inveja é esse sentimento da cobiça mesmo, de já querer ocupar a posição. A cobiça é o agente ígneo, é ele que dá né, sustentação para a inveja. Não, pera, vamos voltar aqui, volta a fita. Agente o quê? O ígneo? O que é isso, pastor? Isso é uma linguagem militar de armamento, né? A gente acaba absorvendo. Então é aquele agente que proporciona a ação. Gostei. Ele é responsável pela ação. 55 anos de idade, nunca tinha ouvido a palavra ígneo. Que legal. É o que proporciona a ignição. É o caso da espoleta numa arma. A espoleta é o agente ígneo que faz... Fala a verdade, você sabia desse negócio? Eu tenho inveja desse vocabulário. É muito rico. Que vocabulário, rapaz! Vamos lá. A Kathleen, de Nova Friburgo é Rio de Janeiro, não é isso? Acho que é. Isso. Passo muitas das vezes por isso. Tem uma pessoa que diminui muito minhas coisas. Será que isso pode ser inveja? Eu fico triste, mas essa pessoa sempre, sabe, tudo. Se eu conquisto a coisa, sabe, passei num concurso, esse concurso não é nada. Sabe, troca de carro, mas esse carro aí... Tem gente que é assim mesmo, né? Mas é interessante que ela disse que a gente não tinha citado isso aqui ainda. O invejoso, ele sempre diminui mesmo, quando ele não consegue ter o que ele deseja. Interessante. Né? Porque ele é a forma dele... Como é que eu posso dizer? A forma dele aceitar isso é diminuindo o outro, ou a coisa do outro. Parece que assim, que vai amenizar um pouquinho a falta, fala, né? assim, mas hoje qualquer um compra um carro desse, vai lá, desse jeito. 72 prestações, não tem nada demais nisso. Qualquer um consegue? Qualquer um consegue. É incrível. Bom, vamos mais uma pergunta que vem das ruas, vamos lá? Meu nome é Júlio César, moro no bairro Jardim Leblon.
sou solteiro e gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre os invejosos. Bom, vamos lá, de forma geral, assim. O que a Bíblia diz dos invejosos? Lá em Apocalipse fala de invejoso também, será? Porque fala de mentiroso, né? Paulo vai falar em Filipenses, Salmos, Provérbios e Eclesiastes vão falar para a gente não ter inveja de homens maus. Fala que a inveja é uma podridão dos ossos. Ou seja, a inveja, a Bíblia já dizia que ela ia causar doenças. E a gente está vendo doenças psicossomáticas que provavelmente muitas são resultado da inveja. A angústia na pessoa. É o Salmo 78 que fala assim, para a gente não ter inveja do ímpio na prosperidade. Não sei se... É o 73 que o Asaf 73, fala isso, que ele isso. ficou com inveja do ímpio, porque o ímpio prosperava e ele, servo de Deus, não prosperava. Né? Então, outros salmos, Eclesiastes também vai falar a respeito disso. Agora, sabe que às vezes eu vejo que algumas igrejas usam essa estratégia de fomentar inveja nos outros para que as pessoas frequentem as suas reuniões. Você já viu que às vezes as igrejas falam assim, dá testemunho aqui do que você alcançou? Porque assim, você nunca ouve testemunho do que eu estou passando na aprovação e tal. Não, sempre assim, eu venci, eu ganhei e tal. E aí eu fico imaginando na audiência, na plateia, assim, eu quero um dia ter aquela empresa, quero um dia... Não é verdade? Às vezes causa até um sentimento, por que Deus deu o outro e não deu a mim? Eu vi um programa de rádio em que o apresentador falava, olha, essa semana nós tivemos tantos milagres na nossa igreja que eu não sei como a concorrência vai ficar. Ah, não! A concorrência? A concorrência. Gente do céu! Aí foi demais, né? Mas eu acho que isso aí é o ato falho, né, da psicologia, né? O lapso, né? Assim, acho que ele não queria falar concorrência, mas acabou dizendo, né? Sim. Meu Deus. Tem uma pergunta muito legal aqui, que deixa eu achar aqui, porque os WhatsApps estão chegando no 984029756. Muito obrigado pelas mensagens. E eu estou tentando achar aqui, achei. Quem manda é o Zé Carlos do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo. Um beijo, parece que a situação está melhorando aí, graças a Deus. Né? Que Deus abençoe a todos vocês do Espírito Santo. Ele fala assim, o cristão que tem inveja pode tá evidenciando que ele não se converteu e precisa se libertar? É meio complexa a pergunta do Zé Carlos aqui, mas uma pessoa que tem inveja, ela pode não ser nem convertida? Ou precisa de libertação? Como é que é? Eu penso assim, não é pelo fato da pessoa sentir uma inveja, quer dizer que ela não conheceu Jesus. Eu vejo a inveja como um pecado, como algo que Deus precisa trabalhar na vida da pessoa. E assim, em demais áreas ou outros pecados, seja sexual, seja a avareza, seja qualquer outro pecado. Então pode sim, no meu ver, a pessoa conheceu a Jesus, mas Deus ainda está trabalhando no coração daquela pessoa enquanto a inveja. Obviamente, a partir do momento que a pessoa abre o coração e tem um coração ensinável, a Escritura tratar, ela vai reconhecer, ela vai pedir perdão, às vezes para Deus diante do sentimento, às vezes para o outro que ela sentiu a inveja, porque Deus, ele confronta aquilo que precisa ser trabalhado na vida de uma pessoa. Eu acho que também, às vezes, a inveja ministerial é uma das piores que está no nosso meio cristão evangélico, sabe? Mas, só desculpa te cortar, a grande questão é que comercializou demais o evangelho. E as pessoas começaram a tratar como... Negócio, como ver um pastor, eu quero ser porque eu vou viajar o Brasil inteiro, eu vou pegar muito avião, eu vou comer nos melhores lugares, né? E isso fomentou demais essa questão da inveja ministerial, né? Mas quando se olha o bastidor, a história, até tarde, atendendo pessoas, lidando com conflitos e tudo, aí ninguém sente inveja. E dá um problema, eu acho que tem um problema, né, pastor Maurílio e pastor Flavinho, porque eu particularmente entendo que Deus dá unções diferentes para filhos e filhas. Porque a maioria absoluta das igrejas do Brasil, do mundo, são igrejas pequenas. A maioria absoluta. Você pega mega igreja no sentido de crescimento, para lá das questões aí de estratégias humanas, Sim. Eu entendo que é a bênção de Deus sobre essas igrejas que crescem muito. E às vezes a pessoa olha assim, minha igreja tem 50, 100 pessoas, por que eu não tenho 10 mil? Acaba sendo inveja, né? A igrejinha de Jesus tinha 12, né? É verdade. Então eu acho que tamanho de ministério não indica nada. Nem que uma mega igreja esteja abençoada e nem que uma pequena igreja não esteja abençoada. Exatamente. A bênção de Deus reside em nós sermos salvos, e isso é um ato único e soberano de Deus. Agora, a conversão, essa é diária, essa é constante. Então,
pessoas que hoje estão vivendo na inveja, elas vão melhorar se elas estiverem abertas ao Espírito Santo de Deus. Agora, consequências vêm, nós vamos ver na Bíblia. Dissensões, violências, separações, expulsões. Então, consequência tem. Então, o cristão deve se empenhar em lutar contra esse sentimento faccioso que é a inveja. E a tendência, a gente já até comentou aqui, é crítica, né? Quando eu invejo o ministério do outro, a minha tendência é ser cruel, é criticar. A gente pode até para um outro extremo, porque a inveja é um assunto, eu acho, muito pertinente mesmo, porque ela pode ser só uma crítica, ela pode ser só um comentário destrutivo, mas podem ter até pessoas que tiram a sua própria vida por causa da comparação, da inveja do outro. Ela não dá conta. Eu queria tanto. Ela se sente tão injustiçada porque não é eu, porque que eu não tenho. Para que eu vivo? Para que então que eu estou nessa terra? E a pessoa pode até mesmo tirar a sua própria vida. E isso acontece às vezes dentro da própria família, né? Entre filhos. Tem inveja, é incrível, né? Você tem inveja do meu irmão mais velho, do meu irmão mais novo. Acho que meu pai tá protegendo meu irmão, favorecendo. E pensando na perspectiva espiritual, a mesma coisa. Quando eu faço assim, Deus está abençoando mais o Flavinho do que a mim, eu tô com inveja do Flavinho, tô achando que, meu Deus, meu pai não é justo, né? Tanto que o primeiro caso de inveja que a gente vê é dentro de uma família de 2 irmãos. Entre os discípulos. Entre os patriarcas. Então, Caim devia estar mordido de inveja, né? Acho que Caim chegava assim, mas por que a oferta de Abel Deus aceitou? Não aceitou a mim? Agora, é curioso, é uma inveja relacionada a coisas espirituais e não a bens. A aceitação de Deus. Mas você pode ter inveja até da espiritualidade da pessoa. É impressionante. Eu vejo assim que é a questão de você contentar com o seu. É o contentamento, né? Porque você falou, pode ser até de um marido com a sua esposa. Às vezes ela é mais bem sucedida do que ele, ela ganha mais do que ele, né? Mas dela é dela, ele é ele, né? Deus trabalha com cada um da forma que ele quer. E eu tenho inveja, né, dos programas que tem mais tempo aqui na TV, porque eu tenho que acabar o... Obrigado, pastores. Muito obrigado. Foi um ótimo papo. Muito obrigado a você que assistiu o nosso bate-papo, que participou do nosso bate-papo. Convido você amanhã, sexta-feira, 12h15, teremos um novo bate-papo. Que Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.